Muito bom dia a todos, queridos amigos, amigas. Agradeço mais uma vez estar conosco nessa nova conversa entre amigos. Muito especial hoje. Recebemos, para nossa alegria, nossa honra, a presença do governador Geraldo Alckmin, que simpaticamente atendeu o nosso convite. Muito bom dia, governador Geraldo Alckmin. Uma alegria receber, uma grande honra, governador. Muito bom dia, Marcos da Costa. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que estão conosco aqui participando, dizer que a alegria é toda minha de revê-lo e de participar da conversa. Governador, eu, quando fiz o convite, mencionei que nós estamos nessa conversa num ambiente para falar um pouquinho sobre esse momento que o Brasil, o mundo vive, o Brasil especialmente. Uma crise gerada pela pandemia, nos seus aspectos sanitários, econômicos, sociais, políticos. Nós queremos ouvir um pouco sobre isso e me permita começar pelo centro, que é o aspecto sanitário do coronavírus, governador. Olha, doutor Marcos da Costa, nós vivemos uma crise inédita, porque uma pandemia desta dimensão, talvez só no século passado, com a gripe espanhola, em 1918, há 100 anos atrás. Claro que hoje nós temos um aparelhamento, uma capacidade de reação muito maior, conhecimento médico, tecnologia, isso vai fazer toda a diferença. De outro lado, chama atenção de que as epidemias vêm ocorrendo de poucos em poucos anos. Por exemplo, em 2002, 2003, nós tivemos a SARS, que era também um coronavírus. Esse é o 7º ou 8º coronavírus identificado no ser humano, mais de 30 já em animais, a família corona, né? Porque existe uma espícula, uma espécie de um espinho, na cápsula do vírus, que lembra uma coroa. Depois tivemos, em 2008, uma epidemia de H1N1. Depois, em 2012, 2013, uma outra epidemia por coronavírus, a MERS. Mas foi a SARS muito limitada à Ásia e a MERS muito limitada ao Oriente Médio, e com alta letalidade, uma letalidade muito maior. Depois, em 2015, Ebola, na África, tudo vírus. E agora, em 2019, um novo vírus, SARS-CoV-2. Vírus novo, você não tem vacina e não tem tratamento. Então, você tem aí um grande desafio mundial. E a doença, né, a Coronavirus Disease, Covid-19, descoberta em final do ano passado. Isso chama atenção porque certamente vamos ter outras. No mundo globalizado, onde você um dia está na China, no outro dia na Europa, no outro dia em Nova York, no outro dia em São Paulo, é claro que você tem um risco muito maior. Então, a Organização Mundial de Saúde, Dr. Marcos da Costa, na década de 80, quando surgiu o vírus HIV, a doença AIDS, e matou 35 milhões de pessoas a AIDS no mundo, a Organização Mundial de Saúde criou uma estrutura própria só para combater a AIDS, só o HIV. Nós precisamos ter na OMS um órgão executivo só para a questão das epidemias, especialmente viróticas, que elas são muito rápidas e elas, infelizmente, vão ocorrer com mais frequência. O mundo tem que estar preparado. Governador, sobre o papel da OMS, nós estamos assistindo esse vírus, uma intensidade muito grande, uma rapidez de contaminação muito grande. O senhor comentou os aspectos da globalização, das viagens de avião, enfim. E uma crítica à OMS no que diz respeito ao tempo que ela demorou para reagir a esse vírus. Crítica que hoje representa, inclusive, uma ameaça, por exemplo, dos Estados Unidos, de paralisar pagamento e financiamento da OMS, no momento em que nós precisamos, como o senhor disse, de uma organização mundial que capitaneasse os esforços no sentido de buscar soluções para essa pandemia. Essas críticas são justas, governador?
Olha, a OMS é mais frágil do que a gente imagina. Quando a gente assiste aquele filme do Steve Soderbergh, chamado Contágio, e o filme parece que foi feito ontem, e ele tem mais de 10 anos, nós vemos, 10 anos atrás, uma executiva americana vai à China assinar um contrato, tem lá uma celebração, ela contrai um vírus, vai para os Estados Unidos e começa a passar o vírus. Na OMS, nesse filme de Hollywood, ela é uma superestrutura, manda cientistas, pesquisadores, faz a vacina, salva o mundo. Não é essa bem a realidade que nós temos. O OMS vive de dinheiro dos países, geralmente dão o dinheiro para um fim específico. Por exemplo, eu quero pesquisar malária no oeste da África, é só para aquilo. E ainda, como vimos agora, Estados Unidos, não gostei de uma declaração ou não gostei de uma atitude, eu não dou mais o dinheiro. Nós precisamos ter, o mundo todo, né, uma estrutura mais executiva voltada à questão das pandemias, porque, infelizmente, elas vêm ocorrendo cada vez com menos anos de frequência, a cada 3, 4, 5 anos, e com gravidade maior. Veja que Taiwan foi muito bem. Taiwan teve pouquíssimas mortes, tendo na ilha 23, 24 milhões de pessoas. Por quê? Porque aprendeu com a SARS. Ela viveu a SARS em 2002, 2003. A dor ensina, é a maneira mais dura, mas ela ensina. E eles rapidamente tomaram todas as medidas, milhões de máscaras, isolamento, rastreamento das pessoas doentes, testes em massa, tomaram todas as medidas e foi um exemplo para o mundo. Então, eu acredito que sim, eu acho que a OMS precisa se reestruturar, se fortalecer e ter uma área específica para a questão das pandemias. Vereador, vindo para o caso do Brasil, para a nossa realidade, nós fizemos tudo que era necessário, tudo que era possível. Eu pergunto porque há algumas questões que ficaram pendentes, ou de medidas que não foram tomadas, e não foram tomadas algumas até por falta de estrutura, como, por exemplo, a questão dos testes, né? A universalização dos testes, que outros países conseguiram promover, identificando muito cedo quem eram os contaminados e trabalhando com isolamento mais pontual do que amplificado. E outra questão, que eu confesso, eu tenho muita dúvida, o senhor que é médico, sobre a forma de agir no que diz respeito àquele que está com sintomas do coronavírus. Dizer para ele trabalhar em casa, se tratar em casa, ficar isolado em casa, com uma certa medicação. Aí ele vai no hospital quando começa a ter um pouco mais de sintomas um pouco mais agudos, não é internado, volta para casa, só é internado quando está com sintomas mais intensos, e aí num estágio que talvez a possibilidade de reversão seja bem menor. Não haveria outro método, outra forma de atender aquele que está contaminado, procurando fazer com que ele tenha um tratamento um pouco mais cedo, evitando que chegue ao grau de necessidade de utilização de uma UTI, de ventilador pulmonar, por exemplo? Na realidade, nós temos um vírus que é experiência novo, né? Todo mundo aprendendo nesse momento, mas que a experiência mostra que 40% não sente nada, ela contrai o vírus e nem percebe. 40% tem sintomas de gripe, então tem coriza, dor no corpo, às vezes febre, mas também passageiro. E 20% aí demanda atendimento mais complexo, geralmente com dificuldade respiratória, né? Não só respiratória, e 5% leito de UTI. Eu vejo que nós sempre tivemos, ao longo desse período, no mínimo, 2 gargalos. Um gargalo, falta de UTI, falta, inclusive, de ventiladores. Veja que nós precisamos repensar a indústria de equipamentos para a saúde. E eu entendo que na globalização, colocou muito bem o embaixador Rubens Recupero, na globalização vai ter um fator novo, não é só
custo, não é só menor preço, mas é o princípio da precaução. Então, nós precisamos ter o princípio da precaução. A base, por exemplo, da penicilina, 90% está na China. Então, não é possível o Brasil não conseguir construir equipamentos ventiladores. Eu me lembro, eu sou anestesista, na década de 70 eu fazia anestesia, década de 80, e o ventilador era o Takaokinha, que a gente chamava. Era feito aqui em São Paulo, Takaoka. O apelido dele era Takaokinha. Quer dizer, nós fabricávamos ventiladores, respiradores, né, para manter a pessoa entubada e ventilada. Então, 2 gargalos. Teste, que deveria ser feito numa proporção muito maior. Ontem foram publicados estudos que a gente deve ter 7, 8 vezes mais infectados do que é divulgado. Se é divulgado que nós temos 350 mil infectados, nós devemos ter 2, 3 milhões já de pessoas infectadas, porque o número de testes é muito pouco. Você anda no escuro, né? Precisa ter testes em proporção maior. E a outra, leito de UTI. E veja como a assistência médica de profissionais de saúde hospitalar faz a diferença. Se pegar no Brasil, o município de Tabatinga, no Amazonas, que é isolado, não tem leito de UTI, não tem nada, você tem 82 mortes por 100 mil habitantes. 82 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, uma cidade média de São Paulo de 300 mil habitantes teria mais de 300, quase 300 mortes. Letícia, na Colômbia, que é do lado, portanto, passou, tem mais de 90 mortes por 100 mil habitantes. Então, eu diria que essa foi a razão do isolamento. Quando você faz o isolamento, olha, para dar tempo de criar os hospitais de campanha, de ampliar os leitos de UTI para poder salvar o maior número de vidas. Por que que os casos mais leves ficam em casa? Se puder ficar em casa. Porque, primeiro, o hospital é sempre um local complicado. O hospital é cirurgia ou terapia intensiva. Quer dizer, então, é que às vezes a pessoa não tem como ficar em casa sem contaminar os demais membros da casa. Ela não tem como ter o isolamento. Então, é claro que as prefeituras, governos estaduais, federais, teriam que ter estruturas para essa população, que não precisaria ser um hospital, né, com todas as características do hospital, mas teria que ter, sim. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo até andou disponibilizando alguns céus, né, alguns prédios para pessoas que não podem voltar para casa. Eu até tive um debate um dia na televisão, Dr. Marcos da Costa, sobre essa questão do isolamento. E aí alguém falou, o meu debatedor, né, falou, olha, os estudos mostram nos Estados Unidos que a maioria das pessoas pegaram em casa a doença. Eu falei, olha, o vírus não sobe pelo elevador. Alguém foi à rua, se contaminou, e aí passou para quem estava em casa. Quer dizer, é óbvio. Então, às vezes, a pessoa, primeiro, não sabe que pegou a doença. Então, você tem pessoas em casa sadias, jovens, sem poder sair, e você tem circulando pessoas infectadas. A questão do teste é fundamental. E a outra é ampliar os leitos de UTI e ventiladores, porque a assistência médica faz diferença. É impressionante. Pessoas com 70, com 80, com 90, com 100 anos de idade sobreviveram. Nós temos aqui o exemplo da USP, governador. E a USP está em fase final de testes de um ventilador pulmonar, com custo 10% igual no mercado, e com capacidade de produção de um ventilador a cada 2 horas. Se eu for do Takaoka, eu lembrei que nessas mensagens que a gente recebe pela internet, um empresário disse, eu vou tentar localizar em algum museu o ventilador Takaoka, porque o ventilador Takaoka é muito fácil de produzir e muito fácil de operar, porque aí surge um outro problema. Além da falta do ventilador, a falta de pessoas profissionais com capacidade de operar esses ventiladores, né, governador? É um problema mais amplo do que simplesmente uma medida pontual, por exemplo, de importar um ventilador ou de
como está sendo feito, investir na fabricação deles aqui no Brasil, né? Aliás, doutor Marcos da Costa, quero aproveitar para fazer uma homenagem aos profissionais de saúde, porque a maior fonte de contaminação é o hospital. Essa é a primeiríssima. A segunda é o transporte coletivo, mas a primeira é o hospital. E dentro do hospital, o maior risco é na hora de intubação. Quando você vai passar o tubo com o laringoscópio, vai intubar o paciente, esse é o risco maior de contrair a doença. Então, muitos profissionais de saúde acabaram doentes em razão da convivência no hospital. O índice de mortalidade, inclusive, alto, porque você tem um paciente, quando você diz, olha, uma pessoa infectada pode passar para 2, 3 pessoas. 1 para 2, 3. Só que numa UTI, um paciente em plena crise do coronavírus, os estudos de Wuhan mostraram que um paciente pode passar para quase 20 pessoas. Você tem uma infectabilidade muito maior. Vamos passar para um outro aspecto, que é o aspecto social da pandemia. A pandemia descortinou uma realidade que nós conhecíamos, mas me parece que, enquanto sociedade, não é governos, somos nós, sociedade, muitas vezes buscávamos ignorar. Que é essa realidade social dramática de uma parcela da população que vive em condições indignas, sem acesso, muitas vezes, até a sabão para lavar as mãos, governador. Essa parcela da população, a expectativa, a esperança de que, a partir dessa pandemia, nós passemos a olhar de uma forma diferente para aqueles que estão próximos da gente e que precisam ter a possibilidade de também participar de uma vida mais digna, né, governador? Não há dúvida. Eu acho que colocou na mesa, né, escancarou a questão da desigualdade social, que já vinha crescendo. Eu me lembro que eu fiquei em 2007 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, num instituto chamado Weatherhead Center, e as universidades americanas, elas fazem muita prospecção. Como é que é o mundo em 2010, 2020, 2030? Então, é um mundo mais rico e mais desigual. Então, o mundo fica mais rico, mas o rico fica milionário, o milionário bilionário e o trabalhador melhora muito pouco. Quer dizer, um enfraquecimento da força de trabalho frente a quem tem o capital. Isso escancarou e tem que ser colocado no centro da agenda política a questão da desigualdade social, a questão, né, de fazermos políticas públicas no sentido de diminuir essa desigualdade e amparar a população que possui. Foi uma boa medida os R$600. 53 milhões de pessoas já receberam e ainda terá outro tanto que receberá. Isso ajuda. Então, durante 3 meses, R$1.800, a mãe, que é chefe de família, ela R$1.200 durante esses 3 meses, vai depender da evolução da doença, mas talvez tenha que prorrogar mais algum tempo até que consigamos aí ter uma solução melhor. Eu estou mais otimista em relação, primeiro, à vacina. Eu acho que tem vários estudos no mundo, não só de Oxford, mas vários lugares do mundo, bastante avançadas, já na última fase, porque você testa a vacina com vírus morto ou fragmento de vírus ou da sua proteína, você faz primeiro in vitro, laboratório, depois em animais e depois em seres humanos. Já está sendo feita a pesquisa em seres humanos. Então, é claro que precisa ter muita segurança, porque quando você injeta uma coisa na pessoa, você precisa ter segurança absoluta de que aquilo não vai causar problema. Mas eu acho que está bem adiantado. Eu acho que nós poderemos ter aí, no final do ano, comecinho do ano que vem, já a possibilidade da vacina para esse vírus, o SARS-CoV-2. Há outro tratamento. Tem vários protocolos, as universidades estão conversando, os hospitais, os cientistas, médicos, estudando possibilidade de tratamento com antiviral,
tratamento com outras drogas, tratamento imunoterápico, a parte imunológica. Então, acho que nós poderemos aí ter notícias boas nesse sentido. Ontem a OMS suspendeu os protocolos da cloroquina, né, governador? Exatamente por entender que os riscos do seu uso são ainda muito sérios, muito graves, o que impede que possa avançar na sua utilização para o combate ao coronavírus. Há uns meses atrás, mais ou menos, começou a se utilizar, em alguns casos, um protocolo chamado hidroxicloroquina, mais azitromicina, que é um antibiótico, e mais sulfato de zinco. E com resultados bons no sentido de derrubar a viremia, quer dizer, você reduz o número de vírus. Claro que a hidroxicloroquina ela é utilizada para a malária e depois para outros lúpus eritematoso, enfim, não é para Covid. Isso é o que se chama de off-label. Você tem o medicamento aprovado para uma doença, mas você, no momento excepcional, desde que o médico receite e o doente concorde, você possa utilizar. O problema é efeito colateral. Todo remédio tem efeito colateral, só que alguns o efeito colateral é muito grave. Então, no caso de uma cardiopatia, a hidroxicloroquina poderia levar à morte. Então, por isso que, evitando uma corrida a um remédio que ainda não se tem tanta segurança, foi contraindicado. Só com o médico prescrevendo, ele vai analisar caso a caso, e, de outro lado, o paciente ou a família concordando. E também se avançou um pouco com anticoagulantes, porque o vírus tem um período de vida, ele vai morrer. Você tem que garantir a sua vida, manter a manutenção da vida até passar esse ciclo. O problema é que ele morre, mas o processo inflamatório ficou. Você tem um processo inflamatório, especialmente no pulmão, mas não só no pulmão, pode ter no rim, pode ter em outros órgãos. E aí, os anticoagulantes podem ajudar a desfazer esses microcoágulos. Por isso que eu digo que estou mais otimista. Eu acho que nós estamos bem avançados na questão da vacina e também bem avançados em ter alguns protocolos com mais segurança na questão do tratamento. Governador, eu vou mencionar, tem muita gente nos acompanhando aqui, vou mencionar algumas das pessoas, todas lhe mandando abraços fraternais, o Marcelo Tac, de Presidente Venceslau, Fernando Galvão, que é um querido amigo, eu sou muito próximo da família inteira, do pai, o Carlos, da irmã, a Adriana, que é prefeito do Bebedouro, está lhe mandando um grande abraço. Aliás, juntos um grande hospital para Bebedouro. Exatamente. Essa mensagem que ele está passando, exatamente essa mensagem que ele está passando, agradecendo. Aqui estamos em nossa cidade, com o nosso hospital regional sendo concluído, uma conquista que devo ao senhor. Essa é a primeira vez que teremos leitos de UTI público na cidade. O Alexandre Lousado, que é de Cruzeiro, o Walter Pietrobon Júnior, que é de Boituva, o estado inteiro participando aqui, Diego Silva, que está comentando em Bauru, está sendo inaugurado o HC da USP, em Bauru também, Estases de Carapicuíba, a Flávia Lepic, amiga, esposa do Fábio Lepic. A esposa do Lepic é sua colega, advogada. E foi do conselho da ordem, eu tenho a honra de ter sido colega dela no nosso conselho, a Rita Castelão. Dr. Marcos da Costa, aliás, pela oportunidade, falando aqui da Flávia, né, Lepic, dos advogados, quero destacar o seu trabalho liderando na criação do Fundo de Assistência Judiciária. Nós temos hoje um Fundo de Assistência Judiciária importantíssimo para a população que precisa para ter acesso gratuito à justiça, quem não pode. E, de outro lado, também um grande trabalho, importante trabalho para os advogados do Estado de São Paulo. Isso eu ia comentar no final, agradecer, governador, porque foi uma luta, representa o atendimento de 1 milhão de pessoas por ano. 1 milhão de pessoas por ano, através de algo em torno de 50 mil colegas, advogados do Estado inteiro, governador. Foi realmente importante
aquele momento e deu segurança a esses profissionais que chegaram a trabalhar sem receber honorários durante um determinado momento. Obrigado pela lembrança, governador. O Leandro Dugás, família de Assis, aliás, primo do atual secretário de Justiça aqui do município de São Paulo, Rubens, Carlos Moraes, Gilberto Cavalcante Ferreira, Neto Basile, também um vereador nosso amigo, Márcio Molina, Tânia Fregatti, Fábio de Souza Santos, que é de Guarulhos, Fernando César Baruso, Leandro Ramos, Camila Soares, Juliana de Marco, querida amiga, Joel Moreira, mineiro, amigo Felipe Bastos, de Paiva Ribeiro. Depois eu vou o Jandir da Luca, Alexandre Pereira da Silva, que é de Joinville, Zé Rocha Pinto, a Vera Silva de Itaquera, Carlos Moraes, Odessa de Itaquera, Vanessa Medina, Márcio Quintiliano, o Alexandre Oslara, que eu tinha comentado, do Cruzeiro, terra do Márcio Tomás Bastos, o Adilson Pedro Machado, que é de Itaim. Governador, vamos passar para os aspectos econômicos da crise? Me permita. Essa semana saiu mais um boletim Focus, semana passada tinha saído um, aliás, 10 dias atrás, apontando uma queda do PIB de 4,7%. E hoje, essa semana, saiu outro boletim Focus, já apontando uma queda de 5,89%. Semana passada também o Instituto Econômico Independente do Senado já falava de uma queda do PIB maior do que 7%. O FMI acusa que o Brasil deve ter uma queda 5 vezes maior do que os demais países emergentes. Vamos enfrentar, além da questão da pandemia no seu aspecto de sanitário, nós vamos enfrentar um problema na economia gigantesco, de números ainda nem podemos afirmar o tamanho dessa encrenca, né, governador? Não há dúvida, porque nós já víamos, dá a impressão de que, olha, se não fosse o Covid, estaria tudo uma maravilha. Não é. Mesmo antes da pandemia, a nossa expectativa de crescimento já era baixa, era em torno de 2%, tendo vindo o Brasil de anos e anos aí, ou de recessão, ou de crescimento muito baixo. Então, nós já vínhamos com problema de baixo crescimento. Segundo, problema fiscal. Independente da pandemia, nós tivemos, no ano passado, déficit primário, ou seja, não paga o serviço da dívida e você ainda não consegue fechar a conta. Tem um déficit aí de quase 100 bilhões de reais. Então, eu vejo que o desafio econômico vai ser muito grande. Neste momento, o governo tem que colocar dinheiro, como o mundo inteiro está fazendo. Colocar recursos na questão social, as pessoas, senão, vão ter privação até de alimentos. Então, está certíssima essa medida do cadastro único, da Bolsa Família, do trabalho intermitente, de quem está sem renda, você garantir os 600 ou os 1.200 reais, talvez até tenha que prorrogar isso um pouco mais. De outro lado, crédito para as empresas, também está certíssimo, para você salvar o emprego, né? Isso vai ser transitório, vai passar. Veja que na Europa já está gradualmente retomando. Então, ela tem um ciclo, ela vai passar. O que nós precisamos é ter segurança do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista científico, para poder ir abrindo na hora certa e gradualmente. E também não é tudo por igual, porque o Brasil é um país continental. Então, você tem metrópoles com grandes problemas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Fortaleza, o estado do Pará, e tem outros locais com muitos poucos casos, e mesmo dentro do seu próprio estado. Então, eu vejo que o governo perdeu o primeiro ano, quando o primeiro ano é o ano importantíssimo para o governo, porque no presidencialismo, quem se elege vem com muita força do povo,
força política, e tem que aproveitar essa força política para fazer as reformas, por uma agenda de competitividade. Eu fui prefeito, doutor Marcos da Costa, quem nos alegra aqui com sua audiência e participação, na década de 70 e 80. Meu mandato foi de 6 anos. E o Brasil crescia na década de 70 12% ao ano, 2 dígitos. Da década de 30 até a década de 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, 5% ao ano. Nós éramos um país pobre, passamos a ser um país de classe média. Só que estamos há 30 anos com baixo crescimento. O que aconteceu? Nós ficamos um país caro. O Brasil é caro. É caro para quem vive aqui dentro, é tudo muito caro, então o consumo é baixo. Você compra uma bicicleta para o filho, mais de 40% é imposto. Você compra gasolina, 50% é imposto. Os Estados Unidos, que é a meca do consumo, o imposto sobre consumo é menos de 20%. O Brasil é mais de 50%. É tudo tributo em cima de consumo. Então, fica tudo muito caro. Caro para quem vive aqui dentro e caro para exportar. Você só consegue exportar produto primário, minério de ferro e soja, mas você tem dificuldade de exportar manufatura. Por isso, defendi muito uma agenda de competitividade, desburocratizar, reforma tributária, né? Simplificação tributária, educação básica de qualidade, não um nível só superior, mas educação básica de qualidade, logística, custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro no Brasil, nós temos meia dúzia de bancos, os Estados Unidos tem 5.000 bancos, a apertura comercial, comércio exterior é a mola propulsora para sair de classe média e poder subir, acordos comerciais, enfim, uma agenda de reforma administrativa, o custo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é necessário, totalmente necessário, mas ele tem que ser eficiente e você tem que ter custo-benefício melhor para a população. A boa notícia é o agronegócio. O agronegócio vai super bem, com produções recordes, e o dólar acima de R$ 5 impulsiona a exportação, ele estimula a exportação. Então, o agronegócio vai ajudar a recuperar um pouco a economia. Chama atenção só que em São Paulo, o setor sucroalcooleiro. Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o estado de São Paulo, e tem 2 crises. A crise do consumo do álcool, porque caiu 50% o consumo de combustível, e a crise da queda do preço do petróleo. Então, precisa ficar atento, o governo precisa tomar medidas rápidas para a questão do setor sucroalcooleiro. Mas eu diria que o agronegócio vai nos ajudar muito nesta recuperação pós-pandemia. E, governador, aliás, falei em agronegócio, nós estamos também caminhando para uma crise alimentar mundial por conta da pandemia. Lembro, semana passada, foi anunciado que os produtores de frango mataram mais de 10 milhões de frangos. Os produtores de porcos estavam ameaçando algo do gênero, também é um volume muito grande de porcos seriam mortos. Por quê? Porque as plantas de processamento de alimentos estavam fechadas, não por conta de determinação de isolamento social, mas porque trabalhadores das plantas estavam sendo contaminados pelo coronavírus. E esses trabalhadores estavam entrando com ações indenizatórias e os valores da indenização dos Estados Unidos são bastante expressivos, o que estava desestimulando a manutenção dessas plantas fechadas. A pessoa que estava produzindo na ponta o frango, chega uma hora que o frango, para ele, tem uma vida útil curta, porque ele alimenta para vender, ele não vai ficar me alimentando. Houve uma interrupção, portanto, importante lá nos Estados Unidos da produção de carnes como um todo. A China já determinou o estoque de alimentos pensando exatamente numa potencial crise alimentar. Essa crise no mundo, mas na nossa agricultura, pode ser também um item ainda de maior
um vetor ainda mais expressivo nessa retomada da economia. Esse é um outro problema que o mundo vai enfrentar, né, governador? O mundo todo vai enfrentar e o Brasil pode ajudar a ser a solução, porque o Brasil tem a vocação de ser o grande celeiro do mundo. Qual país tem tanta terra? Um país continental, quinto maior país em extensão territorial do mundo, e tropical, quer dizer, calor, recursos naturais, povo trabalhador e, de outro lado, tecnologia. Se a gente for verificar a nova fronteira agrícola brasileira, é o chamado Mato Piba. O que é o Mato Piba? Ma, sul do Maranhão. To, norte de Tocantins. Pi, sul do Piauí. Ba, oeste da Bahia. Então, Mato Piba é a nova fronteira agrícola, esse quadrilátero, sul do Maranhão e do Piauí, norte do Tocantins e oeste da Bahia. Isso é cerrado. Há 40 anos atrás, eu me lembro do Roberto Rodrigues, ele brincar e dizer, no passado se dizia, cerrado, nem dado, nem herdado. Terra muito fraca. Hoje, com a Embrapa, com tecnologia, a nova fronteira agrícola brasileira é cerrado. Então, nós temos um potencial na questão do agronegócio e da agroindústria espetacular. Eu fiz agora na campanha eleitoral de carro. Eu fui até Itaituba, no Pará, lá no porto de Miritituba, fiz a Transamazônica, um trecho, e depois fui até Santarém. Cheguei 4 horas da madrugada. Grande parte, inclusive, ainda era de terra, da BR-163. Ora, não tem sentido você tirar a produção do norte do Mato Grosso para o porto de Paranaguá, no Paraná, para exportar para o norte do mundo, você estando do lado do Amazonas. Então, por isso, o ferrogrão, a grande proposta do ferrogrão. Você fazer uma ferrovia, ligando ali Sinop, ligando até Cuiabá, se fosse o caso, o Mato Grosso, até Santarém. E aí você... Ou até o porto de Miritituba. Pega o rio Tapajós, que é totalmente navegável, e já sai com as barcaças para o norte do mundo. Então, a questão de logística, ela é muito importante, e o Brasil, essa vocação de celeiro do mundo, e precisa agregar valor na agroindústria. Governador, nós vamos ainda, no ponto de vista dos efeitos econômicos, com previsão de uma retração de 400 bilhões da economia do Brasil, 400 bilhões. Os governos, começar pelo governo federal, procurando investir para mitigar os efeitos sociais, não só no que diz respeito às pessoas em si, mas também às empresas, e com isso manter os empregos. Né? Você comentou desse auxílio de R$600, mas há um investimento também nas empresas, e, ao mesmo tempo, temos uma queda de arrecadação muito intensa. Como fazer para financiar isso? Vamos pensar no financiamento a longo prazo, tentando alcançar modalidades de financiamento. Sabemos que a poupança no Brasil é muito baixa, não vai ser da poupança que nós vamos encontrar o caminho para financiamento. Rodar a máquina outra vez e fazer dinheiro é uma alternativa, governador? Olha, nesse momento tem que gastar, nesse momento tem que investir. Vai aumentar o déficit primário esse ano, lamentavelmente, vai aumentar a proporção da dívida pública, isso vai crescer. Agora, não tem outra solução. Nesse momento, o governo tem que agir e agir rápido. O que não pode é depois continuar. Nós tivemos, em 2008, a crise 2008-2009 do Lehman Brothers, uma crise do sistema financeiro, mas que afetou o mundo. Derrubou 1,2% o PIB mundial. Não caiu mais porque a China segurou a robustez da economia chinesa. A China também foi atingida agora. Então, a crise é muito mais grave agora. Vai cair não 1%, mas vai cair 4% a economia mundial. E o Brasil, talvez, mais de 5% a economia brasileira. Qual foi o problema de 2008 e 2009? O governo gastou, tinha que gastar, é o anticíclico, momento de crise você tem que investir, só que gostou de gastar e continuou gastando. E aí nós tivemos uma crise fiscal que levou à quebradeira. Então, é preciso gastar e saber parar.
saber o momento de parar. E, de outro lado, confiança, porque sobra liquidez no mundo. Por que não se investe no Brasil? É preciso confiança. Confiança no governo, segurança jurídica, estabilidade das instituições. Isso é muito importante para atrair investimento privado. Vai ter que ter investimento público e precisa atrair investimento privado. O que nós temos de projetos, né, na área de infraestrutura é muita coisa. E construção civil gera muito emprego. Então, isso pode fazer a diferença no sentido da retomada da economia. Eu não vejo, doutor Marcos da Costa, essa divergência entre escolher entre saúde e economia. Não, elas andam juntas, porque enquanto não resolver a crise sanitária, a economia não retoma. Então, é importante concentrar os esforços nesse momento na questão de saúde pública, na questão sanitária. Tem que focar 24 horas nessa questão, para salvar vidas e para terminar mais rápida a epidemia. Isso passa. Vírus tem vida curta. Você veja que na Europa já está passando. Agora, nós precisamos agir firme nesses momentos. Vereador, mencionar aqui Antônio Gonçalves, Flávio Machieto, que é de Casa Branca, Sérgio Soares, que é de Ubatuba, Constantino Salvatore daqui, o Renato Canha Constantino, Paulo Roma, Antônio Melo, Sidney Costa, Antônio Ruiz, Hugo César, o Zique Guinhete, Adilson Pedro já tinha falado, Vanessa Medina, o Carlos Moraes, a Alessandra Cavalcante Canazo, a Gisele Flores Lemos, a querida amiga, foi da diretoria da Ordem, ela é de Jundiaí, governador, Marcelo Manhães de Almeida, lhe mandando um abraço, a Priscila Dauer, muitos nomes aqui, a Raquel Navarro. Eu vou depois comentar alguns outros nomes. É uma pena porque as pessoas fazem os comentários vão para baixo, desaparecem. Mas eu vou, na medida do possível, José Marcel Paganelli, que é de Bebedouro, Marcos Paulo Almeida Cardoso, que é de Igaraçu do Tietê, Danilo Barbosa Quadros, mando-lhe um abraço. Governador, nós entrando agora... Doutor Marcos da Costa, estou matando saudade de muita gente aí, viu? Muito feliz e muito honrado. Muitos amigos aqui se fazem. A vantagem da tecnologia. A tecnologia, esse estágio atual da tecnologia mitigou muito o problema do isolamento social, né? Que nos permite participar de conversas como essa, né, governador? Exatamente. Agora, falar dos efeitos políticos, né, que são muito sérios. O momento de hoje da pandemia, aliás, a Camila Soares de Serra, no Espírito Santo também, governador, aqui conosco, a Roberta Leal de Freitas. Alguns países, diversos países, conseguiram sair da crise da pandemia graças à união dos quadros políticos, dos partidos. Nós tivemos países que juntaram, mesmo os extremos, a extrema esquerda, a extrema direita, acabaram se unindo para conseguir mitigar um pouco os efeitos da crise. No Brasil, nós, infelizmente, não estamos conseguindo encontrar o caminho do diálogo, governador. Muito do que está acontecendo, de todos os efeitos, inclusive sanitários, os números que nós apresentamos, é muito efeito exatamente da falta de diálogo, né, governador? Não há dúvida. Quem entre o Palácio dos Bandeirantes, doutor Marcos da Costa, e o estádio do Morumbi, aquela rua que desce, ali vai para o Hospital Albert Einstein, chama-se Padre Lebré, Rua Padre Lebré. E o ex-governador, nosso querido Franco Montoro, gostava de citar o Padre Lebré. Então, ele dizia que o Padre Lebré dizia que nós devemos ser um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa na política, na vida pública. Um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa. O que está acontecendo hoje? A política girando em torno de pessoas e não em torno das grandes causas, daquilo que realmente interessa a população. Muita briga meramente eleitoral, vaidade, protagonismos. Não é esse o caminho. Quer dizer, o caminho à boa política
O governante é mais low profile. O que interessa é o resultado, o que interessa é o povo, o que interessa é servir a população. Nós precisamos resgatar o conceito, né, de espírito público, de servidor público. A política existe para servir as pessoas e não aos governantes, né? Os governantes são instrumentos do povo para poder fazer a boa política e servir a população. E, no mundo todo, as divergências ideológicas elas estão diminuindo. Se você for verificar nos Estados Unidos, a diferença entre o Partido Republicano e o Partido Democrata ela é menor, porque muita coisa que era objeto de briga no passado, hoje é senso comum, todo mundo sabe que é necessário. Então, as diferenças ideológicas diminuem. Então, essa exacerbação política, esse radicalismo, ele é muito ruim, porque é do debate que você vai ter as melhores soluções. É ouvindo mais que você vai errar menos. Então, é hora de baixar a bola, de união no sentido de combater aí a epidemia e a crise que virá depois. A crise não vai acabar com o fim da pandemia, ela vai ser longa até ter a retomada da atividade econômica. Eu mais mencionar, mas aqui também a Camila Soares, que tinha comentado no Serra do Espírito Santo, Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, que é de Pinheiros, a Sônia Rez Felício, que é de Juquiá, governador, a Heloísa Arruda, a querida Arruda, foi secretária de Justiça. Aliás, nós falamos da questão social, governador, e eu quero destacar aqui um projeto que foi do seu governo, que é do Cratoli, um projeto, uma preocupação humanista fundamental, foi idealizado pela Heloísa Arruda, a Ordem teve a oportunidade de auxiliar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, no atendimento das famílias dos dependentes químicos. E foi um projeto que nos orgulhou a todos, governador. Inclusive, recebeu premiação do Prêmio Inovare do CNJ. Quero transmitir um abraço fraternal à Heloísa Arruda, que está conosco hoje aqui. E recuperou, doutor Marcos da Costa, recuperou muita gente. Quer dizer, foi um trabalho de ir até a pessoa com drogadição, dependente químico, ela vir para o tratamento e se recuperar. Então, foi um trabalho muito bonito. E a OAB, na sua presidência, no seu tempo, teve aí um papel também super importante. E lembrar também a doutora Heloísa Arruda, o PEPAS, a reforma agrária no estado de São Paulo, que foi feita lá atrás. Nós temos o ITESP, o Instituto de Terras do estado de São Paulo, que é um exemplo, é um modelo de bom trabalho. E criamos um programa de compras governamentais dos agricultores familiares. Então, nós comprávamos o que eles produziam, fruta, banana, feijão, arroz, leite, queijo. Então, um grande programa de compras governamentais para os hospitais, para os presídios, nós temos 240 mil presos. Então, melhorou a renda da agricultura familiar, do pequeno agricultor que estava sofrendo muito no campo, chamado PEPAS, criado aí com a doutora Heloísa Arruda. Governador, nós completamos esse ano, estamos para completar esse ano em outubro, 32 anos da Constituição de 88. O senhor foi constituinte. Aliás, esse ano faremos também 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, e o senhor foi um dos relatores na Câmara Federal. Esse momento também merece uma reflexão exatamente sobre esse ambiente político que nós vivemos e o agravamento da crise, em parte exatamente por esse momento político. Merece uma reflexão, mais uma vez, e é um tema que eu sei que o senhor muitas vezes falou e procurou fazer propostas nesse sentido, de uma profunda, mas profunda mesmo, reforma política aqui no Brasil, governador. Não há a menor dúvida. Veja que há um princípio em medicina, embora tenhamos muitos advogados e advogadas do mundo jurídico participando, mas há um princípio em medicina, e os advogados gostam de latim: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir nas causas. Nós temos um dos melhores sistemas
de apuração eleitoral do mundo. Você termina uma eleição para presidente da República às 5 da tarde, às 10 da noite você sabe quem ganhou. É impressionante, num país de 210 milhões de pessoas. E temos um dos piores sistemas partidários do mundo e de eleição. Quer dizer, não é possível você ter voto para deputado, eleição proporcional, poder ser votado no estado inteirinho, é quase uma eleição de governador. Então, eu defendo o voto distrital misto e cláusula de barreira, porque não é possível ter 35 partidos. E ainda esse fundo partidário absurdo. Um partido, não vou dizer o nome, mas os outros são iguais, praticamente, recebe 110 milhões por ano. Em 4 anos, dá quase $500 milhão, fora o fundo eleitoral. Fora o fundo eleitoral. Mas para quê? Para pagar um aluguel de uma sala, telefone? Não tem sentido nenhum isso. E não tem 35 ideologias. Você tem cartórios. Então, é preciso, sim, a reforma político-partidária. Deveria ter sido feito ano passado, no primeiro ano de governo, como também a reforma tributária, administrativa, as demais reformas. Mas é sempre tempo de fazê-la. Se nós não fizermos, é crise em cima de crise. Do Getúlio para cá, o presidencialismo brasileiro foi só crise. Getúlio se suicidou. Só o Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula terminaram o mandato. Ou foi golpe, ou morte, ou renúncia, ou impeachment. Quer dizer, alguma coisa está errada. É preciso ver as causas do problema para poder melhorar o ambiente político brasileiro. A reforma político-partidária é necessária. Foi governador com o maior período de mandato na história aqui de São Paulo. Governador, relacionamento entre governadores com o governo federal e com os prefeitos também. É outro ponto sensível, governador, questão das competências e a forma com que esse relacionamento avança ou não avança, dependendo das pessoas e não da estrutura dos entes federativos aqui no Brasil. Esse é um outro tema que precisa também ser enfrentado, né, governador? O Brasil é uma república federativa, né, doutor Marcos? E tem que ser uma federação, porque uma coisa é um país pequenininho, que pode ser unitário, mas um país das dimensões continentais do Brasil, ele tem que ser federativo. Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Quantas realidades totalmente diferentes. Os melhores modelos de federação, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, são bons modelos de federação. Então, eu defendo a descentralização. O que o Estado puder fazer, o governo federal não deve fazer. E o que o município, o governo local, mais perto das pessoas, puder fazer, o Estado não deve fazer. E o que a sociedade puder fazer, o governo não deve fazer. É um princípio de subsidiariedade. E é marca da federação esse entrosamento entre os níveis federativos, independentemente de sigla partidária. Quando chegar na eleição, cada um vai ter o seu candidato e vai defender o seu candidato. Mas, passada a eleição, os entes federativos precisam conversar, precisam fazer parcerias. Eu fiz com a presidente Dilma, que era do PT, e eu sempre fui contra o PT e derrotei o PT várias vezes aqui no estado de São Paulo e perdi também no nível federal, sempre com maneira muito firme, mas fizemos parceria, o Minha Casa Minha Vida com o Casa Paulista. Foram mais de 110 mil unidades habitacionais, 300 mil empregos e casa para quem precisa, uma parceria, Estado e União. Então, é necessário na federação essa boa parceria entre Estado e União. E, nesse sentido, eu tenho sido muito cauteloso em crítica. Meu pai sempre dizia, quando não puder falar bem, não diga nada, né? Lembrando Santo Antônio de Pádua, mas, nesse sentido, queria fazer um reparo ao presidente Bolsonaro, porque cabe ao presidente, a quem foi eleito, liderar o país. Você não governa para quem votou em você.
você governa para todos, para todos. Então, é necessário fazer uma coisa mais plural, mais abrangente, acabar com essa bobagem de briga contra o comunismo. O Muro de Berlim caiu faz mais de 30 anos. A pauta hoje é emprego e desigualdade. Essa é a agenda do mundo, não é só do Brasil, é a agenda do mundo. Como é que nós vamos gerar emprego e renda? Porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente, então você enfraquece a força de trabalho, e, de outro lado, como é que você diminui desigualdade. Quero chamar a atenção, doutor Marcos da Costa, para a desigualdade educacional. Muitas crianças não estão estudando. Vai ter que fazer uma recuperação pós-pandemia, porque senão aumenta a desigualdade educacional, que é um grande problema. Governador, estamos nos aproximando do final. Gostaria de continuar com essa conversa durante muito tempo. Há muito o que falar em relação à crise que nós estamos vivendo, a questão da separação dos poderes, esse conflito que, às vezes, se apresenta num relacionamento também entre poderes, mas fazendo mais uma vez o registro da Rosa Ramos, que diz aqui, queria lhe cumprimentar, ela está em reunião na Fiesp, peço que transmita um abraço a todos na Fiesp, Edith Vidal, o Silvio Storage, o José Lucas, enfim, o Henri Charles Duclerc, que é de Campinas, querido amigo, Cícero Assunção, a Simone Ribeiro Soares, que é do Vale do Ribeira, nosso querido Vale do Ribeira, governador. Queridíssimo. Histórias muito bonitas, né? Primeira casa-moeda foi do Vale do Ribeira, do Brasil, né? Está lá até hoje para visitação pública o prédio. Enfim, a Gisdete Leal, uma amiga também que tem a bandeira do combate à corrupção. Governador, está acabando o tempo, a gente sempre observa o tempo de 1 hora. Passo a palavra para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez e muito o senhor ter estado aqui conosco hoje conversando sobre esses temas relevantes para a sociedade de São Paulo e do Brasil. Eu que agradeço, doutor Marcos da Costa, o convite muito honroso. Agradeço a audiência e a participação de todos vocês que ficaram aqui conosco neste período. Quero dizer também que médico, mas gosto do direito. Eu sempre brincava com o doutor Marcos da Costa, olha, eu quero ser inscrito na OAB. Já sei a diferença entre ex nunc e ex tunc. O direito é apaixonante, né? Apaixonante. Mas deixar um grande abraço, doutor Marcos da Costa. O senhor é um homem que tem espírito público, coisa necessária ao nosso país. Aprendi também com meu pai de que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Esse é um ato cristão, né, de amor ao próximo. Então, fiquei muito feliz de rever amigos, de trocar aqui algumas palavras e, passado o corona, vamos tomar aquele café. Muito obrigado. Vamos sim, cumprimentos a dona Lu, governador. Vou transmitir a melhor família. Um abraço a todos que nos acompanharam. Até a breve. Amanhã teremos, às 10 horas, um encontro falando sobre violência contra a mulher, governador. Infelizmente, um tema que precisa ser colocado e que, infelizmente, tem aumentado muito nesse período da pandemia. Um abraço a todos. Até amanhã.